culturas têm que se preservar e uma nação não é apenas um condomínio, um documento. Eu tenho uma carta constitucional, todo mundo pode se mudar para cá, o mundo é livre, isso é uma ideia global. Isso não é uma ideia global. As pessoas têm sua cultura, têm sua história, tá? Assim, os portugueses lutaram muito para ser Portugal. É uma história pregressa, incrível. É uma história que tem seus percalços, e muita gente sangrou para manter essa nação com o território dela, com a história dela, com a língua dela, com a cultura dela, com a comida dela. Portanto, é extremamente válido, não é nem que é uma opção, é válido e necessário que essa cultura se mantenha, senão essa nação desaparece. Eu queria, assim, como eu disse, a imigração é um dos principais tópicos, principais pautas de um plano de governo e dos assuntos políticos da Europa, principalmente de Portugal. Você deve ter visto ainda, Lógico. você ainda viu, apesar de que a eleição já foi, você ainda deve ter visto uns outdoors com o pessoal do Chega e essas coisas relacionadas à imigração muito forte, né? Não sei se até o pessoal tava brincando aqui no set, não sei se nessas uma semana que você esteve aqui, se você, o pessoal brinca se você não chegou a tomar um volta pra sua terra já por aí. Ainda não, eu vi muito indiano e confesso que vi coisas erradas no meio da rua. Vi gente encostada no meio. Sabe aquele imigrante que chegou e fica encostado, mexendo com o celular, abordando pessoas no meio da rua? Eu vi isso. Indiano, gente do mundo paquistanês, desse mundo hindustânico aí. Vi. E a gente já conversou com pessoas aqui que são, aqui no podcast, pessoas que são mais a favor de mais controle, mais rigidez na imigração, pessoas até que são mais a favor de coisas mais brandas e mais abertura nessa questão. E um ponto que converge todos os lados dessa moeda é a questão da mão de obra. Então, um imigrante, ele tem uma mão de obra de coisas, de atividades, tarefas daquele país que muitas vezes as pessoas daquele país não querem fazer, ou não fazem, ou não estão dispostas a fazer. Quem defende a imigração rígida diz que consegue tratar com os de casa, consegue tratar com os locais. Quem é mais a favor diz, não, Portugal vai quebrar se não tiver os imigrantes. Eu queria fazer a correlação da sua visão sobre isso da mesma forma que o Brasil. Que o Brasil, apesar de não ser uma pauta a imigração, mas a migração ali de uma região para outra, né? Então, principalmente do Nordeste para o Sul e Sudeste, Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste, isso também foi recentemente uma pauta, inclusive um porta-voz do grupo do MBL, né, se envolveu, né, num assunto, numa polêmica, numa discussão sobre isso. A pergunta é, você acha que, da mesma forma que alguns dizem que o Portugal ou a Europa não pode viver ou vai quebrar sem os imigrantes, você acha que o Sul e o Sudeste precisam receber ou podem receber ou precisa ser mais aberto a receber as pessoas do Norte e Nordeste, senão essas regiões também vão quebrar? Qual que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Tem uma pequena diferença no tema, porque por mais que existam diferenças regionais no Brasil, somos todos brasileiros. Claro. No caso, vou dar um exemplo do caso português, mas no caso europeu como um todo, não existe um direito adquirido a se mudar. Eu nasci na China, quero agora me mudar para a Indonésia. Eu nasci na Indonésia, na verdade eu quero viver no Haiti. Eu nasci no Haiti, eu quero viver nos Estados Unidos. Não, nunca houve isso. Nunca houve e nem tem que haver. As culturas têm que se preservar e uma nação não é apenas um condomínio, um documento. Eu tenho uma carta constitucional, todo mundo pode se mudar para cá, o mundo é livre, isso é uma ideia global. Isso não é uma ideia global. As pessoas têm sua cultura, têm sua história, tá? Assim, os portugueses lutaram muito para ser Portugal. É uma história pregressa, incrível. É uma história que tem seus percalços, e muita gente sangrou para manter essa nação com o território dela, com a história dela, com a língua dela, com a cultura dela, com a comida dela. Portanto, é extremamente válido, não é nem que é uma opção, é válido e necessário que essa cultura se mantenha, senão essa nação desaparece. O que acontece com essa mentalidade decolonial, com essa mentalidade suicida que o dito Ocidente adotou para si, ao ocidental é proibido ter identidade. Então ele não pode ter identidade. Você não é português. Você, na verdade, é um erro. E é um erro que cometeu muitos crimes e, portanto, você tem que desaparecer como cultura, como povo. E não, você não tem que fazer isso. Você tem todo o direito de controlar as suas fronteiras. Você tem todo o direito de lutar para que a sua identidade seja preservada. E isso não é feito em prejuízo do outro. Até porque ninguém nasceu com o jeito adquirido para se mudar pro país do outro. E o outro não é obrigado a lidar com alguém que veio de um lugar 10 mil quilômetros de distância, simplesmente porque eu sou liberal ou porque a ONU... Não, ninguém é obrigado a nada disso.
E os países têm obrigação, aí não é nem direito, obrigação de manter e respeitar a sua identidade, senão ele não respeita o próprio passado. Quer dizer, então a gente fica com as dívidas contraídas pelo passado, os débitos previdenciários, as dívidas e as dívidas externas contraídas que a gente paga na forma de imposto, mas nem a identidade a gente pode manter? Isso é um absurdo. Então os países podem e devem preservar suas identidades. Agora, tem as suas vicissitudes, suas questões econômicas que podem ser contempladas, têm que ser contempladas de maneira também preservar a identidade. Eu acho que existe uma irmandade entre Portugal e Brasil. E eu acho que faz sentido, se Portugal quiser receber brasileiros. Os brasileiros, em última instância, são portugueses que moram em outro continente, se desenvolveram com sua própria cultura em outro continente. Quero ter uma política de trazer o passaporte vermelho, lá, os brasileiros se tornarem portugueses, existe já. Tudo bem, eu acho que Portugal pode fazer isso e pode fazer da seguinte maneira. Conhece Portugal? O que é a Batalha de Aljubarropa? Vamos estudar a história, vamos aprender o português de Portugal. O que foi Sim. Desculpa, só um parênteses aqui. Para você tirar a cidadania suíça, por exemplo, você tem que fazer uma entrevista com uma pessoa do governo em francês, uma prova de conhecimento sobre o país. Eu tenho uma prima que passou por tudo isso, é bem difícil. E tem que conhecer e saber defender. Se um português não sabe o que é a Batalha de Aljubarrota, se um cara tira a cidadania portuguesa e não sabe quem é Dom Afonso Henriques, como a maior parte dos brasileiros que tinham cidadania não sabem, você não é português. Você tem um documento. Então, já que querem cultivar a identidade, cultive a identidade. E sobre essa questão de mão de obra, se isso for um problema, não será mais. Basicamente, nós temos uma revolução que está vindo aí com a inteligência artificial e com as automações. A gente vai ter carros dirigindo sozinho. Definitivamente, boa parte das tarefas mais prosaicas, elas serão substituídas para o bem e para o mal. E não há mais essa necessidade do Ocidente de importar mão de obra de maneira alguma. Muito pelo contrário. Inclusive o ocidental que mora nas suas cidades, nos seus países, vão ver os seus próprios empregos desaparecer. Vem um mundo muito novo por aí. Se é bom ou ruim, a gente vai saber. Mas definitivamente essa necessidade ela não é premente. Se havia essa discussão, que eu nem concordo com ela, eu não destruí a minha identidade enquanto povo, simplesmente por uma questão conjuntural econômica. Não faria isso. Agora, se havia essa discussão, não há mais. A discussão está indo para outro campo. Em um outro campo que tem os seus perigos próprios e seus desafios próprios.